Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos aí, seguindo o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, capítulo 8, Emancipação da Alma, que se encontra no livro segundo do Livro dos Espíritos. E o primeiro item, né, sobre emancipação da alma, é o sono e os sonhos. Então é o item 1 do capítulo 8º. Se vocês ouviram um chorinho aí de fundo, é meu netinho, tá bom? Que ele está aqui próximo querendo mamar. Então vamos lá. Eu coloquei aqui para a gente iniciar a nossa conversa duas colocações aqui, duas interpretações de dois psicólogos não, psicanalistas. Um deles é o pai da psicanálise, que é Freud, né? Ele que criou a psicanálise. E a gente vê hoje muito aí em voga, né, as pessoas fazendo terapia, né, com psicólogo, psicanálise, né? E tem uma segunda interpretação sobre os sonhos, que é de Jung. Jung era o discípulo de Freud, mas os dois têm uma interpretação um pouco diferente sobre os sonhos. Freud até tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos, e não é para pegar os números da loteria. Tá? Então eu vou colocar aqui, vou ler um resuminho bem rápido, né, sobre o que o Freud entendia sobre os sonhos, a interpretação aqui de Jung. Aí a gente vai colocar o que o kardecismo coloca para nós sobre esse tema, através dos espíritos, e aí a gente faz uma comparação no final. Eu achei que seria interessante a gente fazer isso, né? Porque os dois, a psicanálise aborda muito os sonhos. Então, o pai da psicanálise, Freud, ele tinha uma visão muito particular sobre os sonhos. Segundo Freud, os sonhos são uma manifestação dos desejos reprimidos e dos conflitos internos que não podem ser expressos diretamente na vida consciente. Então, aquilo que a gente guarda lá na vida, no nosso inconsciente, a gente aflora através dos sonhos. Ele acreditava que os sonhos são uma forma de o inconsciente se comunicar com a mente consciente, revelando desejos, medos e emoções que estão ocultos. Então, para ele era importante fazer a interpretação dos sonhos para entender o indivíduo. Aí vamos a Jung. Jung tinha uma interpretação um pouco diferente. Meu netinho passando ao lado. Os sonhos são uma expressão natural da nossa imaginação, isso é segundo Jung, e usam uma linguagem direta e mitológica, né? Por imagens mitológicas. Ele acreditava que os sonhos revelam mais do que ocultam e não precisam ser interpretados para cumprir a sua função. Não existia necessidade de interpretar os sonhos, eles se revelavam. Jung propôs que os sonhos são uma forma de integrar nossas vidas, consciente e inconsciente, um processo que ele chamou de individuação. Esse processo é a busca da mente pela totalidade e sabedoria. Ele também introduziu o conceito de arquétipos, que são imagens universais, que estão em todos os povos, que aparecem nos sonhos e representam impulsos evolutivos. Então, essa é a interpretação. Não vou me aprofundar aqui, né? Mas dá para ter uma ideia aqui. Os dois falam muito do inconsciente com relação aos sonhos. Vamos ver o que o kardecismo, através dos espíritos, nos revelaram sobre o sono e os sonhos. Vamos lá. O sono como emancipação da alma. Aí nós já estamos falando do kardecismo. O espírito encarnado, ele aspira incessantemente à libertação do seu envoltório corporal. Nós já falamos aqui, né? A encarnação está preso ali ao corpo físico. Para o espírito, isso é uma prisão. Tá? Então, ele deseja, né, sempre essa libertação, principalmente quanto mais este corpo é grosseiro. Durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito para a sua atividade. O corpo tem a vida vegetativa, nós já falamos sobre isso quando estudamos a vida orgânica.
Então não há necessidade do espírito estar ali, né, consciente. Ele está ligado, hein? Não se esqueçam. Mas ele se afasta, ele sim tem uma liberdade aí maior ou menor de acordo com a sua evolução. Nesse estado de libertação, o espírito nunca fica inativo. Ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, estamos aí. Ah, esta agora foi minha esposa, né, tentando atrair a cachorrinha, né, e aí causando perturbação. Me desculpe. Então vamos lá. O espírito não dorme. Ele não necessita desse descanso. Quem necessita é o corpo físico. É necessário, é importante, a ciência já explicou isso. Né? E explica também a importância do sono, né? Privar a pessoa do sono e de sonhar causa perturbações, leva a doenças ou à morte. Então o sono é importante para o corpo físico e o espírito continua ativo, né? E ele aproveita para percorrer o mundo espiritual, para percorrer o espaço e entrar em relação direta com outros espíritos que estão na erraticidade. Isso seria o que acontece durante o sono. Então, o sono é, na verdade, uma libertação parcial da alma, porque as ligações continuam, se romper as ligações, morte. Quando o homem dorme, ele se encontra momentaneamente no estado em que estará de forma definitiva, permanente, após a morte. Kardec, então, ele diz que toda noite nós morremos. Nós experimentamos o que vai nos acontecer permanentemente durante a morte, que é essa libertação aí sim definitiva do espírito. Deus é tão sábio que ele nos proporciona não o encarceramento total, mas é como se fosse aquela prisão, não a prisão encarceramento, como que chama? Prisão domiciliar, não, é outro nome, aquela que eu esqueci agora, deu um banco. A pessoa passa o dia trabalhando e volta à noite para a cadeia. Né? Não é liberdade provisória, esqueci o nome. É um tipo que a pessoa não fica encarcerada, né? Todo o tempo ela pode, né, trabalhar, fazer as suas atividades durante o dia, à noite ela tem que voltar para a cadeia. É mais ou menos o que acontece com nós encarnados, né? Nós nós nos libertamos à noite, nós vamos para o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, do espírito, né? E a nossa alma entra em contato com os espíritos. Por que eu estou falando alma e espíritos? No kardecismo, quando nós falamos alma, a alma tem diversas interpretações. Mas quando no espiritismo nós falamos alma, é o espírito encarnado. O espírito encarnado nós chamamos de alma. Quando ele está liberto, na erraticidade, nós chamamos de espírito. Espírito com E maiúsculo, o indivíduo. Tá? Então, é o espírito, só que são em estados diferentes. Então, quando o corpo repousa, o espírito, a alma, dispõe de mais faculdades do que no estado de vigília. Por quê? Porque ele está liberto dos liames da matéria. Então, aquelas faculdades que estão ali obliteradas, né, durante a sua vida consciente, no corpo físico, ele se liberta disso e tem uma maior liberdade de ação e de consciência, porque ele está desligado parcialmente do corpo físico. Ele tem a lembrança do passado e, por vezes, a previsão do futuro, sempre aí de acordo com a necessidade e com a permissão de Deus. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, tanto deste mundo quanto de outros mundos. Quando ele está falando deste mundo, é a Terra, espíritos que habitam, espíritos que estão na erraticidade que habitam o nosso planeta, e espíritos que estão em outros planetas. Então a gente tem essa liberdade, porque nós estamos no mundo espiritual e o espírito não se restringe aos locais. Ele vai aonde a sua vontade assim o permite. Aonde Deus permite a sua vontade, assim, o seu desejo de realizar essas excursões. As ideias que surgem durante o sono são resultado da liberdade do espírito que se emancipa, desfruta de suas faculdades mais amplas. Frequentemente são até conselhos dados por outros espíritos.
né? Então a gente tem uma consciência maior das coisas, um entendimento maior, a gente pode conservar isso e trazer para a nossa vida consciente quando nós acordamos, ou muitas vezes conselhos que nós ouvimos das conversas, das reuniões com outros espíritos mais elevados. Aí, a natureza dos espíritos segundo o kardecismo. O sonho é uma lembrança do que o espírito viu durante o sono, né? Essencialmente é isso. Aqueles sonhos que parecem bizarros ou horríveis e sem verossimilhança são quase sempre lembranças de lugares que o espírito viu ou verá em outra existência ou em outra ocasião. Teve uma pequena interrupçãozinha, voltamos, que a minha câmera desligou. Então nós vamos continuando aqui, nós estamos falando da natureza dos sonhos, né? Que o sonho é uma lembrança do que o espírito viu durante o sono. Aí ele está falando daqueles sonhos bizarros e horríveis, né? Que são quase sempre, uma lembrança de lugares e coisas que o espírito viu ou verá em outras existências ou em outra ocasião. O que significa a incoerência dos sonhos? Ela se explica como? Pelas lacunas que resultam da lembrança incompleta do que apareceu para o espírito. A memória do passado se apaga no início da vida corpórea, mas retorna gradualmente ao espírito em estado de liberdade. Só que quando nós acordamos, nós não guardamos a lembrança completa de tudo que nós observamos. Às vezes não guardamos lembrança nenhuma, né, quando a gente acorda, porque nós vimos isso em espírito e não conscientemente. Então foi o nosso espírito enquanto estava no mundo espiritual, liberto do seu corpo físico. Quando nós retomamos ao corpo físico, que é o nosso estado de consciência do dia a dia, nós não guardamos essa lembrança porque ela não passou pelo nosso cérebro. Por isso que nós não guardamos essa lembrança. Nós guardamos, às vezes, algumas imagens que muitas vezes acontece que a gente acorda e a gente está lembrando, aí aquilo vai desvanecendo, e a gente esquece completamente e não lembra de mais nada. Ou acorda e não lembra de nada, realmente, né? Ou quando lembra tem essas lacunas, né? Porque é como se a mensagem fosse truncada. Como o meu vídeo aqui que a gente estava falando, a câmera desligou, não sei porquê. E aí, quando a gente retoma, tem uma lacuna aí. Está faltando, né? Está faltando informações. Então, essas informações, quando essas lembranças no estado consciente não são perfeitas. E às vezes a gente guarda, quando é muito importante, de repente nós tivemos um contato com algo que nós pressentimos que vai acontecer, que é muito importante na nossa vida, e a gente guarda uma intuição disso, e nos momentos mais importantes a gente tem essa lembrança retomando, porque elas ficaram ali intuitivamente guardadas no nosso espírito. Uma coisa que pode acontecer também, os espíritos imperfeitos podem também se utilizar dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes, ou aquelas almas fracas e ligadas ainda muito à materialidade, às imperfeições, né? E aí os espíritos se aproveitam, né, para entrar em contato com essas almas e provocar aqueles sonhos, muitas vezes, que a gente, os pesadelos, né, as perseguições. Eu sonhei que estava sendo perseguido, esse tipo de sonho. Então a gente deve se preparar para dormir, né? A prece é muito importante, a gente sempre fala disso. Existem também sonhos de natureza mais elevada, como os de Joana d'Arc, né, que ela sonhava com a presciência, né, do que iria acontecer para guiar ali os exércitos franceses, ou de ou o sonho dos profetas, né, em alguns ele cita também alguns indivíduos hindus, né, que têm essa capacidade destes sonhos. Ele chama esses sonhos, né, são uma lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida. É onde a alma tem uma liberdade maior e guarda esta consciência. Os hindus e as pessoas que estudam, né, esoterismo fala muito em viagens astrais, que seriam essa libertação da alma consciente. Nós provocamos
e nós lembramos perfeitamente das nossas relações no mundo espiritual, guardamos perfeitamente a visão desta segunda vida, que é a vida espiritual. Isso é raro de acontecer, precisa de muito treinamento e muito desligamento da vida material para que isso aconteça, para que a gente possa guardar, quando acorda ou quando volta nessas viagens astrais, a perfeita lembrança do que aconteceu. Mas isso é raro que aconteça. Então, os sonhos são o produto da emancipação da alma, o que resulta em uma clarividência indefinida. Não a gente tem essa clarividência, né, do mundo espiritual das coisas, mas ela é meia nublada porque a gente está ligado à matéria, que pode se estender a lugares distantes ou a outros mundos e retratar eventos, né, de uma existência presente ou passada. A gente pode entrar em contato com as nossas lembranças das vidas passadas, pode ter presciência do que pode acontecer no nosso futuro, porque a alma tem essa liberdade, está liberta, tem essa clarividência maior. É como se nós estivéssemos, a gente já falou sobre isso algumas vezes, dando exemplo, como a gente vê o futuro, é como uma pessoa que está subindo a montanha. Quando você está subindo a montanha, você só vê a montanha. Quando você chega no topo da montanha, você vê todo um vale adiante, né? Então você pode olhar bem adiante do caminho, né, que você vai percorrer, o que você vai encontrar. Porque você está no alto da montanha e vislumbra todo o caminho que você vai a descer da montanha, aí você só vê o caminho, né? Você tem essa clara evidência do que está te aguardando. Você vê o caminho, você não vê os detalhes do que pode acontecer nesse caminho. Isso é a clarividência, a presciência do futuro. Sonhos podem ser um pressentimento do futuro, né, quando Deus o permite, ou a visão do que ocorre em outro lugar, para onde a alma se transporta. As aparições em sonhos para divertir parentes e amigos são as almas ou os espíritos dessas pessoas se comunicando. Muitas vezes isso acontece, nós sonhamos, né, com determinada pessoa, às vezes está viva, né, em outro lugar, e ela vem nos dar um alerta, vem nos avisar, em sonho. Por quê? O espírito se liberta, está dormindo, um sono, né? Para que isso aconteça, o corpo não pode estar consciente, e aí a alma, este espírito se dirige até este ente querido, em outro lugar, muitas vezes, em outra cidade, em outro país, para dar um alerta, para dar um aviso. E a pessoa, quando acorda, sonhei com fulano. Né? E você também, quando acorda, fala, não, sonhei com fulano. Porque existe este contato através do sono, né? E a lembrança é o sonho, né? Então a gente pode muitas vezes estar vendo o que está acontecendo num outro lugar distante, né? E a gente acorda e tem isso como um sonho. Eu sonhei que estava em tal lugar, conhecido muitas vezes, ou não, com gente que você conhece, que está encarnada também, porque os espíritos se encontram, né, enquanto se desprendem. E a gente não recorda, né? Não nos recordamos sempre dos sonhos, a gente já falou aqui, né? O corpo, sendo de matéria pesada e grosseira, tem dificuldade em reter as impressões recebidas pelo espírito, que está desligado. Além disso, o espírito não percebeu essas impressões pelos órgãos do corpo, não passou pelo cérebro, então não retém a lembrança. A lembrança pode se perder, mas a ideia ou o conselho pode retornar no momento necessário como uma inspiração. Muitas vezes inspirações que a gente tem diante de acontecimentos que não são importantes, relevantes para a nossa vida, muitas vezes são as lembranças, as reminiscências desses sonhos que a gente não guardou a lembrança clara, né? Mas fica, porque o espírito retém isso. O nosso corpo, nossa mente consciente não retém, mas o espírito sim retém. Propósito e utilidade do sono e dos sonhos. Vamos lá. O que os espíritos nos falam? O sono permite que os espíritos se desprendam rapidamente da matéria, tenham sonhos inteligentes, buscando a sociedade de espíritos superiores, viajando, conversando e instruindo-se com eles. Então, é uma oportunidade de vivenciar a vida do espírito ainda estando encarnados. Então, a gente pode evoluir
durante os sonhos, durante o sono. Desse fato, Kardec infere que o homem não deve temer a morte, a gente já falou, pois morre todos os dias. É uma morte. Todos os dias, quando a gente dorme, é uma morte aparente. Porque é a mesma situação, só que nós estamos ligados ainda ao corpo. Mas nós vamos para o plano espiritual e vivemos a vida espiritual por 8, 7 horas. Um terço da nossa vida, graças a Deus, nós passamos no plano espiritual. Você vê que maravilha, como Deus é bondoso? Ele não nos encarcera, né? Em definitivo. O sono tem uma influência significativa em nossas vidas. Como dizem lá os nossos amigos, vamos ver adiante. Permite que espíritos encarnados mantenham relação com o mundo dos espíritos, servindo como uma porta que Deus lhe abriu para o contato com seus amigos do céu. Um recreio após o trabalho. Olha que imagem bonita, né? A vida encarnada é o trabalho duro ali. E o sono, os sonhos é o contato com esses amigos lá no plano espiritual que a gente vai se refazer espiritualmente, conversar, ter contato, receber essas energias diretamente do plano espiritual. E a gente vê, por isso que uma boa noite de sono a gente se acorda refeito, de bom humor. Dependendo do que a gente sonha, né? A gente acorda disposto, bem-humorado, né? E fisicamente, o quanto a ciência já determina, o quanto é importante horas de sono, né? E a qualidade do sono para a nossa vida é uma influência muito grande, muito grande. A atividade do espírito durante o sono pode, contudo, olha só, preste atenção, fatigar o corpo, pois o espírito está ligado a ele. Então, dependendo do que a gente vai sonhar, a gente sente a influência quando a gente acorda. Kardec dá os espíritos dão um exemplo interessante, né? O corpo físico está ali dormindo, estático, né? O espírito se liberta, mas está ligado, né, pelo cordão fluídico, pelo espiritual, né, ao corpo. Então, ele comparou isso com um balão amarrado a um poste. Se o balão balança a sabor do vento, como ele está ligado ao poste, o poste sente, né, esse choque, porque ele está ligado. Então, ele se ressente do choque que ali o balão provoca. É o que acontece muitas vezes, né? Dependendo das situações, né? Do tipo de contato nós estamos tendo, agitado no mundo dos espíritos, né? Essa agitação, essa perturbação, esse choque vai se refletir no corpo físico. E a gente acorda muitas vezes, em vez de descansado, fatigado. O corpo sente isso, né? O corpo físico, porque existe a ligação ainda. Vamos lá, a emancipação da alma não requer sono completo. Olha só que interessante. Vamos ver o que significa isso, né? Porque no sono completo a gente deita lá, dorme, nosso corpo se desliga e a gente se desprende. Vamos ver o que ele diz. O espírito pode recobrar sua liberdade sempre que os sentidos se entorpecem, aproveitando todos os instantes de descanso que o corpo oferece. A prostração das forças vitais permite que o espírito se desprenda. O quanto mais fraco o corpo, mais livre o espírito. Então, isso pode acontecer, por exemplo, através da doença, que o corpo se enfraquece, né? O doente fica muito em sonolência, aqueles sonos, né? Dorme, acorda, dorme, acorda. São nesses momentos o espírito pode se libertar. Em suma, o sono e os sonhos revelam que o sono não é um mero repouso físico, mas uma oportunidade para o espírito se libertar parcialmente do corpo, exercer suas faculdades de forma mais plena, comunicar-se com outros espíritos por meio dos sonhos, obter conhecimento e experiência que enriquece sua evolução moral e intelectual. Olha o quanto é importante, porque tudo isso, se a gente adquiriu durante essa liberdade, durante o nosso sono, né, conhecimento, a gente traz esse conhecimento de volta para cá quando a gente acorda. Então a gente pode aprender enquanto dorme, a se melhorar enquanto dorme. Tá? Então não é uma inutilidade. A gente fala, seu dorminhoco, você só dorme. Bom, de repente eu estou trabalhando e muito. Né? Então olha quanto é importante, quanto a gente deve dar importância para os sonhos e se preparar para isso.
né? E quando ele diz ali as várias oportunidades que a gente, às vezes a gente, uma distração que às vezes a gente está, por exemplo, numa viagem que não precisa da nossa atenção. Isso às vezes acontecia quando eu pegava condução, ônibus, para ir trabalhar. Às vezes era à tarde, voltando para casa. A gente está ali, né? A gente se dispersa porque você não precisa de atenção, né? E de repente você está como se sonhando. Você não está dormindo propriamente, mas o seu espírito se desprende, porque seu corpo está ali, inativo, né? Muitas vezes você não está nem com o olho fechado nem nada, né? Você está aparentemente desperto, mas tua mente vai embora. Vai embora. Quando você dá conta, você volta, aí você olha assim, você toma até um susto. Opa, eu voltei. Porque teu espírito aproveita qualquer desses momentos que o corpo aparentemente está em repouso, não necessita de estar atento na vida consciente, o espírito se liberta. Né? Então, essas coisas que acontecem, essas distrações que a gente acorda, às vezes, nossa, aí a gente olha para o caminho, nossa, mas já estou aqui, já estou, oh, tenho que descer, às vezes acontece isso. Nossa, mas já estou aqui, né? Então é uma espécie de sonho, né? Porque o espírito está liberto ali, né? Naqueles momentos, porque não se necessita, o corpo não necessita da presença ali consciente do espírito. Dito tudo isso, isso é o que os espíritos colocam dentro do kardecismo, dentro da doutrina dos espíritos kardecistas sobre o sono, a importância dos sonhos. Agora vamos ver quais os pontos de contato com os nossos amigos psicanalistas, né? Será que tem? A psicanálise e a psicologia são chamadas ciências da alma. Não sei se vocês já ouviram isso. E o espiritismo é uma ciência da alma. Né? Essencialmente, o espiritismo, né, nos fala sobre a alma, nossa alma, enquanto encarnados, e a importância de que somos espíritos. Infelizmente, ainda nessas ciências da alma, como psicologia, psicanálise, eles falham, porque eles já aceitam a existência da alma, corpo, alma, mas eles não aceitam o espírito. Ah, mas não é a mesma coisa? Para nós kardecistas. Para o vulgo, não. São coisas unidas, né? Morreu, a alma vai para o universo, porque aí tem várias teorias, né? Não se acredita na sobrevivência, nem na pré-existência da alma, nem na sobrevivência da alma, que é a vida espiritual. O espírito existe antes da encarnação e continuará existindo após a encarnação. Essas ciências não vêm dessa forma. Vem um homem com a sua alma, né, que existe algo além da matéria, que é a alma, que é o pensamento, mas não acreditam, não aceitam nesta pré e pós-existência, que é o espírito. Ah, é confuso, e fica faltando boa parte do entendimento do ser humano, porque ele é tríplice, né? Como nós já falamos. Corpo, perispírito e espírito, a alma. Vamos lá. Vamos ver os pontos de contato. Embora a teoria de Freud, Jung e Kardec sobre os sonhos sejam bastante diferentes, óbvio, né? Há alguns pontos de contato. Eu achei interessante ver os pontos de contato. Né? Comunicação do inconsciente. Tanto Freud quanto Jung falam isso. Né? Freud e Jung acreditam que os sonhos são uma forma de comunicação do inconsciente. Temos o nosso inconsciente e o consciente, que é a vida de relação. Para Freud, o inconsciente revelando desejos reprimidos, isso é para o Freud, e para Jung é uma integração da vida consciente e inconsciente. Então, para Freud, o inconsciente, né, fica ali os desejos reprimidos, né, guardados, que você precisa lá buscar arrancá-los, ele não traz para a vida consciente. Para Jung é o oposto, né? Para Jung é a integração, ele vê isso como importante, a integração
do inconsciente. O inconsciente se comunica constantemente com o consciente. E essa integração que leva ao que ele chamava, né, de individuação. Kardec, por sua vez, vê os sonhos como uma comunicação do espírito com outros espíritos. E o que é o inconsciente, se não o espírito na sua inteira, plena liberdade? Já pensaram sobre isso? Quando o nosso consciente, quando nós estamos despertos na nossa vida de relação, é o espírito encarnado, ele está, já aprendemos aqui, quando nós reencarnamos, muitas das capacidades, as lembranças do espírito se oblitera, né? Fica lá escondidinha, muitas das capacidades e aptidões também não vêm. Então, nosso consciente é parcial, nosso consciente é para a nossa vida de relação agora, hoje. Eu, Antônio, sou uma parte do espírito que hoje se chama encarnado Antônio. Não sou o espírito completo. O Antônio não é o espírito do Antônio. O espírito está como Antônio. Deu para entender? E o que é o inconsciente? O inconsciente é o espírito por inteiro. Lembra como ele fala, Kardec, os espíritos? Que o espírito se liberta do corpo físico, né, parcialmente, e tem a plena, toma a sua plena, os seus poderes plenos, sua consciência plena na vida espiritual. Ele vive a vida espiritual que é muito mais completa do que a nossa enquanto encarnados. Nossa, como encarnados, é como ele fala, a restrição. O encarcerado. O encarcerado está ali, limitado na sua liberdade de ação, né, e de vontade, porque ele exerce a sua vontade, ele está subjugado à vontade de outros, né, dos seus carcereiros, né, daquela condição. Então nós somos limitados enquanto na nossa vida consciente. E o nosso inconsciente é a plenitude do nosso espírito, não é? Por isso que Yang está mais próximo aqui, né? Porque ele vê essa importância de relação. Porque nós estamos em constante, né? O nosso inconsciente, porque é o nosso espírito. Tá? Ele se comunica com o nosso consciente, muitas vezes. Intuições, lembranças vagas, aquelas lembranças que a gente falou na aula passada, né? A obliteração, por que nós não lembramos do passado, por quê? Mas nós guardamos a intuição, as nossas tendências, que é o quê? Está lá onde no nosso inconsciente. Freud, ele se aproxima desse entendimento, mas na nossa visão, Jung vai mais a fundo, tem um entendimento maior. Só falta o entendimento do que é isso, o espírito liberto. Significados ocultos, né? Freud propôs que os sonhos têm significados ocultos e simbólicos, né? Conteúdo latente. Jung também acreditava que os sonhos têm significados profundos, representados pelos arquétipos. Kardec mencionou que os sonhos podem ser incoerentes devido às lacunas da lembrança do que o espírito viu, sugerindo que há mais do que é lembrado diretamente, que é a vida consciente. O espírito está liberto, nossa mente está ali no momento, né, inconsciente, mas o nosso espírito está em contato com este mundo maior. Só que não traz toda a lembrança, então parcialmente se oculta, né, esta vida plena que ele viveu durante esses momentos, durante o sono. Então, mais uma vez, o kardecismo se aprofunda em explicar e o porquê desses, muitas vezes, traumas e tudo mais que a psicanálise trata. Já pensou se eles tivessem entendimento de que é o espírito como um todo, tendo essas lembranças vagas? Olha que maravilha. Nós teríamos resultados muito mais significativos no tratamento das doenças da alma, né? Que muitas vezes estão arraigados lá nas lembranças passadas, tem correlação, né? Não necessariamente que a gente precise de lembrar, mas a gente pode guiar o espírito consciente, né, em relação a essas intuições. Previsão do futuro, né? Kardec acreditava que os sonhos podem ser pressentimentos do futuro.
né? Como a gente viu. Freud também reconheceu que os sonhos podem conter elementos de previsão, embora ele tenha focado mais nos desejos reprimidos, né? Isso que é o foco para Freud. E Jung, por sua vez, via os sonhos como uma forma de obter sabedoria e totalidade. Olha só que interessante. O que pode incluir insights sobre o futuro. Lembra que Kardec a gente falou aqui, né, para trás, é, que a gente pode aprender, né, onde a gente que a gente pode evoluir, inclusive, né, com esse através deste contato. Através desse contato com os espíritos, né, nós podemos ampliar as nossas faculdades, né, adquirir conhecimento, exatamente como Jung colocou ali, né? Então, achei interessante esses pontos de contato e a gente vê aqui que a explicação, a interpretação dos sonhos, segundo a doutrina kardecista, ela é mais ampla, né, e mais simples, porque ela coloca ali que é a lembrança, né, do dos sonhos, é a lembrança da vida, do espírito, né? Esses momentos de liberdade. Falei demais, acho que já falamos o essencial, nós vamos encerrando por aqui. E aí se aprofundem, né? Lendo todo o capítulo, que tem mais informações, a gente sempre lembra que a gente faz um resumo aqui, né? Então, o interessante é ler todo o tema, todo o capítulo, para se aprofundar um pouquinho mais. Então, fiquem com Deus, que a paz esteja com vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente semana. Obrigado.